disposição do ex-secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar. Com a palavra é a eminente doutora Bacia. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, em primeiro lugar, registrar meu agradecimento pela honra de participar deste encontro, deste colégio permanente de presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do Dr. Léo Lima, ilustre presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Cumprimentar o desembargador Marcos Faber, como presidente desse ilustre colégio. Cumprimentar minha colega, a doutora Lídia Avena, que dividirá comigo aqui a exposição desse painel. Doutor Ivan Bechara, na sua pessoa, como procurador. Cumprimento todos os integrantes da PREVIC, da Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Cumprimento também aqui o doutor José de Souza Mendonça, ilustre presidente da ABRAP, doutor Fernando Pimentel, presidente do Conselho Deliberativo da ABRAP, doutor Emílio Queidan, diretor da ABRAP e diretor jurídico, fazendo um importante trabalho dentro da ABRAP. E cumprimento aqui também os advogados presentes, a pessoa da doutora Rosalia, gerente jurídica da Petros, Fundo de Pensão da Petrobras, e a todos os desembargadores, desembargadoras aqui presentes. Eu pretendo fazer uma exposição sobre os aspectos legais e contratuais da Previdência Complementar. Por favor, se alguém puder passar aqui para mim o próximo, por gentileza. Começando aqui pelo sistema previdenciário brasileiro. Nós temos um sistema previdenciário que, ao longo dos últimos anos, vem passando por mudanças, por algumas reformas, passando por aprimoramentos, e hoje esse sistema previdenciário tem algum hibridismo que se revelou saudável, que se revelou superior a outros modelos adotados na América Latina. Esse da direita. Esse sistema previdenciário, ele tem essa característica de ter um regime geral de previdência social, nosso famoso INSS, que já tem algumas décadas, talvez seja o maior programa de renda no Brasil, que é caracterizado por ser um regime público. Isso é muito importante, é um regime público. Ele é um regime de filiação compulsória para os trabalhadores da iniciativa privada e é um regime de previdência baseado no que poderíamos chamar em regime de caixa, onde o dinheiro entra por uma porta, pela contribuição dos trabalhadores da ativa, e já sai simultaneamente pela outra porta para pagar benefícios previdenciários. Então nós temos aqui uma espécie de pacto entre gerações em que os trabalhadores da ativa contribuem e já financiam os trabalhadores inativos aposentados. Essas contribuições somadas a recursos orçamentários, então a própria sociedade ajudando a financiar esse sistema. Num país com tantas desigualdades, tem melhorado, mas ainda com grandes disparidades, esse regime geral, baseado nesse pacto entre gerações, é um regime absolutamente fundamental e que ao longo dos últimos anos tem passado por aprimoramentos. Os regimes próprios de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo são regimes próprios no âmbito da União, no âmbito do Estado, no âmbito de municípios, também com suas características, e
poderíamos dizer que, na essência, é também um regime público, porque operado pelo próprio Estado, de filiação obrigatória para aqueles que se inserem nesse universo, e também, via de regra, com algumas exceções, um regime de caixa, em que também há a contribuição das pessoas que estão na ativa. Essas contribuições, somadas a recursos orçamentários, suportam a aposentadoria, o benefício dos que estão já em gozo de aposentadoria. Então temos aí de novo o aspecto público, o aspecto da compulsoriedade e o aspecto de uma geração ajudando a alimentar a outra, e também com o concurso de recursos orçamentários. E aqui se tratando de carreiras importantes do Estado, como da própria magistratura, carreiras exclusivas, inclusive, como atividade jurisdicional, em que esses regimes próprios têm a sua razão de ser. E um outro regime, um pouco mais novo, e é desse que falamos mais especificamente, o regime de previdência complementar. E aí, diferentemente dos outros regimes, este é um regime privado. E o privado aí não quer dizer que seja lucrativo. Na essência, é privado porque é fora do Estado, ao contrário dos outros. É um regime de filiação voluntária. Então é outro traço que distingue esse regime dos demais regimes. E isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior. Quer dizer que ele é um regime com características diferenciadas. E por fim, poderíamos eleger como um terceiro traço característico essa natureza de um regime ancorado na capitalização. Então aí não temos uma geração atual pagando para sustentar a outra inativa. São os próprios ativos fazendo uma poupança, fazendo uma reserva, para que ao final da sua carreira laborativa ele tenha as suas próprias reservas para lastrear seu benefício. Então aí temos o chamado regime de capitalização.